Eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 e 7. Que diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra para a revelação de Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus. E eu te peço nesse momento que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa usar a minha vida, ó Deus. E que eu não venha falar nada de mim, ó Pai, mas que o Senhor tenha a liberdade de usar a minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, esse texto, Pedro descreve como as lutas e tentações levam-nos ao refino e à purificação. E aqui, a palavra entristecidos, ela vem do grego, que significa lupeu. E um de seus significados é angústia ou aflição. E assim, nós podemos dizer que em tempo de aflição, o nosso coração está sendo refinado. E eu gostaria de ler um outro texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos lá para o versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O texto começa dizendo que nos últimos dias viriam tempos terríveis. E esses tempos virão através de impostores, virão através de pessoas que possuem uma aparência de santidade, mas nenhum fruto. E o mais triste que nós podemos ver aqui nesse texto é que ele também descreve com precisão a situação da igreja. Que não são só o mundo que está de mal a pior, mas a igreja também. Paulo, aqui nesse texto, ele estava ensinando a Timóteo. Era no início do chamado de Timóteo, e Paulo estava orientando ele.
E é importante nós notarmos aqui que a unção, ela não é obrigatoriamente sinal da aprovação de Deus na vida do homem, na vida de uma pessoa. Paulo exortou Timóteo aqui para que ele imitasse o seu estilo de vida, para que ele seguisse o exemplo da postura de Paulo, para que ele andasse como Paulo andasse, porque ele sabia que os frutos da vida de Timóteo seriam os elementos que o levariam adiante a unção e a missão para a qual Deus o havia comissionado. Nós podemos observar também que mesmo que Deus tenha realizado milagres, curas, através da vida de Timóteo, não era isso que Paulo achava importante. Não era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo que ele observasse e seguisse. Ele disse a Timóteo que seguisse o seu exemplo, do seu caráter, o que seria validado pelo fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, vamos ler lá o versículo. Gálatas 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, Paulo diz, bem no meio do texto que nós lemos aqui em 2 Timóteo, que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que nós, quando buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós buscamos ser realmente diferente do que o mundo propõe para nós, nós vamos ser perseguidos. Porque a perseguição, ela não vem das pessoas, e sim de Satanás. E quando as pessoas dão lugar, ele irá usar para que ele tente nos parar e tente fazer com que nós não venhamos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados pelo Senhor. Então, nós podemos notar aqui que a perseguição, ela é parte do processo de transformação, do refinamento de Deus para as nossas vidas. Mas de onde vêm as perseguições? Vêm das pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes, das pessoas que sentam à nossa mesa. E é por isso que Paulo, ele fala sobre quando Janes e Jambres resistiram a Moisés, porque eles eram da congregação do Senhor e não de fora. Eles faziam parte do povo de Deus ali. Eles se levantaram contra Moisés. Só que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que sempre vai à nossa frente, é o Senhor que nos justifica. Nós não devemos preocupar com essas coisas. No decorrer aqui do texto, nós vamos ler alguns textos, e nós iremos ver que o que nós precisamos é buscar mais e mais o Senhor. Que o nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, tem que estar firmado no Senhor, e não nas circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Paulo descreve algumas perseguições e perigos que ele enfrentou no decorrer da sua vida, do seu ministério. Lá em 2 Coríntios 11, 26, ele escreve, vamos ler lá para vocês verem. Onze, 26.
em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Então, queridos, a palavra de Deus fala de que tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque é do nosso coração que procede os maus desígnios. É do nosso coração que nós temos que vigiar. Que rumo nós estamos levando nossa vida? Para onde nós estamos caminhando? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer com a igreja do Senhor. E nós temos que buscar sempre ao Senhor. E estar sempre alertas com as astúcias de Satanás. Porque senão nós iremos cair. Porque Paulo fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a condição para nós cairmos, nós já estamos nela. É nós estarmos de pé. E o processo de refinamento, ainda que não se limite a isso, ele pode vir de pessoas que antes viviam em plena comunhão com Deus, mas que se afastaram dele. Elas podem ter aparência de santidade e até apresentar um discurso de santidade. Mas seu coração está voltado para si mesmo e não para o Senhor. Então, o nosso coração é algo que só o Senhor sabe o que se passa nele. Nosso coração, eu de olhar a Dani, olhar ela aqui, eu não vou sondar o coração dela, eu não sei o que está passando dentro dela. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe exatamente o que passa dentro de nós. O Senhor sonda os nossos corações. A palavra ela nem chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Então, que o Senhor possa guardar os nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar a estar cada dia mais buscando a presença dEle, buscando a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu gostaria de ler o Salmo 55, versículo 4 e 5. Eu vou ler em uma outra versão, que eu achei ela mais explicativa, que é a NVI, que diz assim, ó: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Deus, quando escolheu Davi para ser rei, para ocupar o lugar de Saul, Saul era rei, e quando Deus ungiu Saul rei, Saul tinha o coração em Deus. E Davi foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Samuel, ele era pastor de ovelha. Samuel foi lá na casa de Jessé, né, o seu pai, ungiu ele, e ele foi, logo depois, ele foi lutar com Golias. E como ele venceu aquela luta, ele tirou todo o povo de Israel de uma situação difícil que eles estavam com os filisteus. Deus deu vitória para ele em relação a Golias. E ele ainda recebeu a filha do rei Saul para se casar. Além de ter ganhado um lugar na mesa do rei. Davi foi fazer parte da família do rei. E nesse tempo, Davi se tornou o melhor amigo do filho do rei, de Jonatas. E em todas as lutas que Saul ia, Davi sempre estava com ele. E Deus sempre estava com Davi. Davi
obtinha vitória em todas as coisas. E parecia que o treinamento de Davi para o seu trono estava quase completo, né? Que tudo estava indo muito bem. Melhor amigo do filho do rei, casado com a filha do rei. Só que até que um dia, o povo começou a elogiar Davi. Começou a comparar Davi com Saul. Lá em 1 Samuel 18:7, diz assim: as mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul começou a ter inveja de Davi. A partir daí, a verdadeira natureza do rei Saul começou a revelar. Em ira e em ciúmes, ele amava Davi, enquanto Davi trazia benefícios, vantagens para o seu reino. Mas a partir de então, começou a ver Davi como uma ameaça. E para proteger o seu reino, Saul tentou matar Davi. Durante 16 anos, Saul procurou Davi, caçou Davi de caverna em caverna pelo deserto. E Davi, eu creio, né, que Davi deve ter se perguntado: gente, mas o que foi que eu fiz de errado? Eu estava fazendo tudo certo, eu fazia tudo para Saul, eu comia na mesa dele, estava sempre junto com ele. O que eu fiz de errado para ele procurar me matar? Eu creio que Davi deve ter sentido muito ser rejeitado por Saul. Ele deve ter sentido muito, porque nós temos sentimentos, nós somos seres humanos. E Davi aqui era um homem igual eu e você. Tinha sentimentos, ele tinha um coração. Então eu creio que ele deve ter ficado profundamente magoado com Saul, pela reação que Saul teve em relação a ele. Só que Deus estava usando a loucura de Saul para refinar Davi aqui. Porque, como acontece com muitos homens que não foram refinados ou quebrantados, quando alcançam o sucesso ou o poder, eles revelam sua verdadeira natureza. Então aqui, Saul estava revelando a verdadeira natureza dele. Então não é a unção que faz um homem de Deus, e sim o seu caráter. As Escrituras e a própria história estão cheias de exemplos de pessoas que tiveram sucesso, mas que caíram por não possuírem o caráter necessário para lidar com ele. Cultivar ou produzir frutos leva tempo, mas antes que comece o seu cultivo, uma semente tem que ser colocada no solo e morrer para si mesma. E os dons, por outro lado, não podem ser cultivados, mas eles são dados como presentes para nós. Eles podem ser concedidos instantaneamente. Então, portanto, não se engane. Jesus disse que pelos frutos reconheceríamos um verdadeiro homem de Deus, e não por seus dons. O fruto do Espírito é o selo de aprovação de Deus na vida de uma pessoa, e não os dons do Espírito. O deserto é onde a pessoa é purificada e onde o caráter de Deus se desenvolve dentro dela. E o verdadeiro servo de Deus é forjado na fornalha da aflição e da perseguição. Vamos ler lá em Romanos 5, versículos 3 e 4. O que Paulo nos diz sobre as perseguições. E não somente isto, mas também
nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, meus queridos, todas as angústias, tribulações, perseguições que passamos, é o Senhor. É o Senhor nos refinando para a glória dEle, para que o nome dEle a cada dia mais seja engrandecido na minha vida e na sua vida. O selo da aprovação de Deus na vida de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, não um homem segundo o seu reino. O rei Saul nunca foi aperfeiçoado no deserto, por isso ele continuou inseguro e nunca se quebrantou. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele fazia só coisas corretas, mas é porque ele tinha um coração quebrantado, porque ele se colocava diante de Deus e ele sabia que ele não era nada e que Deus era tudo na vida dele. E assim somos nós. Nós não somos nada diante de Deus. Nós não somos nada diante, nós não somos melhor que ninguém. É a palavra de Deus que nos diz isso. E às vezes nós caímos, às vezes nós damos brecha para Satanás usar as nossas vidas, porque nós nos achamos bons demais. Eu começo a estudar a Bíblia e começo a entender a palavra de Deus e já acho que eu posso crescer em cima da Daniele porque ela não sabe. E o Senhor, em momento algum, Ele nos dá esse direito. A cruz nos nivelou lá embaixo. A cruz de Cristo é o que nós devemos, dia após dia, rememorar tudo que o Senhor fez ali para nós, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, dependentes de Deus em tudo, porque sem Ele nós não somos nada. E ainda gostaria de dizer que talvez você esteja passando pelo fogo neste momento. Talvez você esteja passando por um momento de angústia, de aflição, porque parece que aqueles que você esperaria que o amasse são os que mais querem fazer o mal. Mas qual é a sua reação diante dessa situação? Defender-se, querer se vingar? Ou permitir que Deus faça a sua defesa? Você está disposto a ficar firme no amor de Deus? Nós temos que seguir o exemplo de Davi, que mesmo diante de tudo que Saul fez com ele, ele não buscou vingança. Ele teve a oportunidade de algumas vezes tirar a vida de Saul, mas ele não fez. Não porque Davi era melhor que qualquer um de nós, mas é porque ele tinha o coração em Deus. E é onde o nosso coração tem que estar, em Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Davi. Lá no Salmo 35, versículo 11 ao 14, diz assim: testemunhas maldosas enfrentaram-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Nós devemos lembrar que o Senhor, a palavra de Deus, diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12, 19 diz: amados, nunca procure vingar-se. Deixe com Deus, porque minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. A Deus pertence a vingança, e não a nós. Não se vingue usando de amargura, falta de perdão, difamação, boatos ou provocando divisões. Mas revista-se com o amor de Deus, porque o amor cobre multidão de pecados. Que o Senhor nos ajude. O fruto do amor, o fruto do Espírito, ele resume em um só, que é o amor. E é através do amor que os outros frutos vão sendo extraídos da nossa vida. Então, que o Senhor nos ajude a amar. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais saber que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nós sabemos que a vitória ela é nossa, é de joelhos, é na oração, é na busca incessante da presença de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos guardar os nossos corações, mas nós só vamos conseguir orando e buscando a Deus. Buscando o Senhor para que Ele venha a cada dia mais nos fortalecer e nos guiar, porque a nossa natureza é ruim. Nós somos maus. De nós mesmos, nós não somos nada, nós não somos bons. Nós somos ruins. Então, nós precisamos buscar em Deus, para que o amor e a bondade dEle entre nos nossos corações, para que nós sejamos, a cada dia mais, parecidos com Jesus, para que o nome dEle seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade de ler, de falar da Tua palavra. Quantas pessoas não têm essa liberdade, ó Deus. Quantas pessoas são impedidas, ó Pai, de ler, de conhecer a Tua palavra. E eu te peço, ó Pai, nessa noite, que o Senhor nos ajude a praticar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver a Tua palavra por inteiro, ó Deus. Que eu não venha pegar apenas alguns versículos isolados, ó Deus, mas que eu venha viver, ó Pai, a essência do Teu Evangelho, ó Pai. Que eu venha viver, Pai, assim como Jesus nos ensinou, para que eu possa, Pai, glorificar o nome do Senhor através da minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.